O mito do emprego perfeito. Trabalhar no Japão é frequentemente apresentado como uma solução quase mágica para quem busca estabilidade financeira, segurança e qualidade de vida. Em vídeos curtos, posts em redes sociais e relatos superficiais, tudo parece funcionar perfeitamente. Salários em ienes, ruas limpas, transporte pontual e uma sociedade organizada. Mas essa imagem, embora baseada em aspectos reais do país, não conta a história completa. O Japão é hoje um dos países mais envelhecidos do mundo. Com uma taxa de natalidade em queda constante e uma população ativa diminuindo ano após ano, o país passou a depender cada vez mais da força de trabalho estrangeira. Isso não é opinião, é dado demográfico. Atualmente, mais de 2 milhões de estrangeiros trabalham legalmente no Japão, um número recorde. Ainda assim, essa abertura não significa igualdade automática, nem integração plena. Neste vídeo, não vamos romantizar nem demonizar o Japão. Vamos entender com profundidade e fatos como realmente funciona o mercado de trabalho japonês para estrangeiros. Porque entre o sonho vendido e a realidade vivida, existe um abismo silencioso que muitos só descobrem quando já estão lá. Por que o Japão precisa de estrangeiros? A necessidade de trabalhadores estrangeiros no Japão nasce de um problema estrutural. A população japonesa está encolhendo. O país possui uma das maiores expectativas de vida do mundo, mas uma das menores taxas de natalidade. Isso significa menos jovens entrando no mercado de trabalho e mais idosos se aposentando ou precisando de cuidados. Durante décadas, o Japão resistiu à imigração em massa, apostando que automação e tecnologia resolveriam o problema. Porém, a realidade mostrou limites claros. Fábricas, hospitais, construção civil e serviços essenciais começaram a enfrentar escassez severa de mão de obra. A solução encontrada foi abrir, de forma controlada, programas para trabalhadores estrangeiros. No papel, isso parece uma grande oportunidade. Na prática, muitos desses programas colocam o estrangeiro em posições pouco flexíveis, com contratos temporários, mobilidade limitada e dependência direta do empregador. Ou seja, o Japão precisa do trabalhador estrangeiro, mas ainda não sabe, ou não quer, integrá-lo plenamente como parte da sociedade. Salários. O que os números não contam. Um dos maiores atrativos do Japão é o salário. Convertido para reais, ele parece alto. No entanto, essa conversão ignora fatores fundamentais. Relatórios oficiais mostram que trabalhadores estrangeiros ganham, em média, menos que japoneses ocupando funções semelhantes. Essa diferença não acontece de forma explícita, mas por meio de contratos diferentes, progressão limitada e menor acesso a cargos estáveis. Além disso, o custo de vida no Japão consome rapidamente boa parte da renda. Aluguel, transporte, seguro de saúde obrigatório, impostos locais e alimentação reduzem drasticamente o valor que sobra no fim do mês. Para quem envia dinheiro ao Brasil, a pressão aumenta ainda mais. O problema não é apenas quanto se ganha, mas quanto se consegue guardar ao longo dos anos. Muitos estrangeiros passam uma década trabalhando intensamente e percebem que, apesar do esforço extremo, não avançaram financeiramente como esperavam. Rotina de trabalho e pressão cultural. O Japão possui uma cultura de trabalho profundamente enraizada na ideia de disciplina, hierarquia e resistência. Mesmo com reformas recentes, a expectativa implícita de dedicação extrema ainda existe. Horas extras nem sempre são exigidas oficialmente, mas muitas vezes são esperadas socialmente. Para estrangeiros, isso se torna ainda mais complexo. Questionar ordens, recusar horas extras ou demonstrar cansaço pode ser interpretado como falta de comprometimento. Essa pressão silenciosa gera desgaste físico e mental, especialmente para quem trabalha em linhas de produção, turnos noturnos ou ambientes industriais. Embora o termo karoshi esteja mais associado a japoneses, o ambiente que o criou afeta todos que trabalham dentro desse sistema. Muitos estrangeiros relatam que o corpo aguenta, mas a mente começa a ceder. Os trabalhos que sobram para estrangeiros.
A maioria dos estrangeiros no Japão atua em setores específicos: fábricas, construção civil, logística, limpeza e cuidados com idosos. São áreas essenciais, mas pouco valorizadas socialmente. Mesmo após anos de experiência, muitos continuam presos às mesmas funções, sem perspectiva real de crescimento. A mobilidade profissional é limitada, especialmente para quem não domina o idioma japonês em nível avançado. Cursos, certificações e promoções internas muitas vezes exigem fluência total, algo difícil de alcançar trabalhando jornadas longas. Esse cenário cria um sentimento de estagnação. Não é raro ouvir relatos de pessoas que dizem: o dinheiro entra, mas a vida não anda. Custos, agências e dependência. Antes mesmo de começar a trabalhar, muitos estrangeiros já estão endividados. Taxas cobradas por agências, custos de visto, passagem, moradia inicial e adaptação podem ultrapassar valores altíssimos. Em alguns casos, o trabalhador passa meses apenas pagando dívidas iniciais. Essa dependência cria um desequilíbrio de poder. Trocar de emprego não é simples. Reclamar pode significar perder moradia, contrato ou até status migratório. Embora existam leis trabalhistas, o desconhecimento da língua e do sistema jurídico torna o estrangeiro vulnerável. O futuro. O Japão está mudando. Há sinais de mudança. Empresas jovens, startups e setores tecnológicos estão começando a valorizar mais a diversidade e o equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. O governo também tem ampliado categorias de visto e discutido reformas. Mas essa transformação é lenta. O Japão muda devagar, por escolha cultural. Para alguns estrangeiros, vale a pena insistir. Para outros, o custo emocional é alto demais. A decisão é sua. Trabalhar no Japão não é certo nem errado. É uma escolha complexa. Exige preparo emocional, financeiro e cultural. Quem vai apenas pelo dinheiro costuma se frustrar. Quem entende o sistema antes de ir, sofre menos. O Japão oferece oportunidades reais, mas cobra um preço invisível. Entender isso não é desistir de um sonho, é amadurecer antes de vivê-lo. Mas e o Japão do futuro? Ele continuará sendo assim ou está prestes a mudar completamente?